Olá, sou Jorge Azevedo, idealizador do Futuros Autores, onde a gente conseguiu ajudar mais de uma dezena de pessoas a realizar o sonho de publicar o seu livro. E o sonho de publicar o livro, ele está muito relacionado a uma mudança que aconteceu recentemente, né? Por que agora é tão mais fácil publicar o livro? Então você basicamente tem três formas de publicar o livro. Uma são as editoras tradicionais, segundo é a coautoria e o terceiro é a publicação independente. Deixa eu elaborar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira editora tradicional, o que acontece? Ela corre o risco do autor, então ela banca aquela produção, ela banca a distribuição. Então a editora ela tende a cada vez mais focar naqueles autores que já têm um histórico de muita venda, que ele tem certeza que vai conseguir ter um bom retorno. Então antigamente já era difícil e quando não tinha outra alternativa, você vê aquelas histórias do cara que se transformou num escritor de sucesso, mas penou muito, mandando seus livros para uma dezena, para uma centena de editoras, recebendo não, discutindo, negociando, até o dia em que ele consegue o ok de uma editora e publica aquele livro depois vira um sucesso. Então assim, esse modelo é muito arriscado para as editoras e é um modelo que ele acaba sendo muito difícil, sendo quase que um bilhete premiado aqui para os autores. Quando eu falo autores aqui, eu falo dos autores que estão iniciando, que tem pouco histórico. Então esse é um modelo que você pode até migrar para esse modelo, mas ele migraria num segundo momento, quando você já publicou 1, 2 livros e o livro deu alguma atração, teve um interesse do público, e aí a editora pode reconhecer esse interesse e aí apoiar e entrar nessa modalidade. A segunda modalidade, que é a coautoria, é um formato também que aumentou bastante. Você tem nichos, né, que oferecem coautorias, então são alguns autores se juntam para escrever um livro e publicar. E aí você vê a questão da coautoria, acho que pelo menos dois tipos de coautoria. Tem uma que as pessoas são altamente especializadas naquele tema e aí eles escrevem e se complementam contando, sei lá, sobre economia, sobre alguns aspectos específicos. E você tem uma coautoria também, que são pessoas que estão escrevendo seu primeiro livro. Alguém faz a curadoria, pré-seleciona de acordo com temas quem vai escrever cada capítulo, e aí sai um livro com vários coautores que são pessoas aqui iniciantes, estão começando, estão tateando. Então assim, você tem pontos fortes e fracos, é interessante. Não vou entrar no mérito aqui da coautoria, mas aqui são alguns aspectos relevantes. Primeiro é que você acaba não tendo direito autoral sobre o livro. Você pode ter até direito sobre a parte que você escreveu. O segundo ponto é que normalmente essas coautorias elas requerem também um investimento alto, e o retorno para os coautores é basicamente em função de quanto que eles conseguiram vender, e aí uma margem em cima já de um preço de custo estabelecido pela própria editora, né? Então é um pouco desse modelo, além de você ter pouco controle sobre quem está escrevendo, o que está sendo escrito, qual é o conteúdo, quão bom está sendo a curadoria e tudo mais. O terceiro, e assim, eu acho que é o que disparou, né, essa flexibilidade, essa facilidade de publicar, é a publicação independente. E a publicação independente aqui tem dois aspectos bastante interessantes, né? Quando você olha o livro físico e quando você olha o e-book. Então, o livro físico, o que acontece? Quem fica com o risco da publicação é o próprio autor. O autor banca, ele paga a publicação e depois ele se responsabiliza por vender, comercializar, arrumar um distribuidor para o seu livro. Esse modelo ele é interessante porque o custo gráfico baixou bastante. Então, basicamente, você paga o custo de fazer a diagramação, a revisão, toda essa parte de layout, e o preço do papel. Então você consegue produzir livros por um preço bastante competitivo, livro físico,
e com isso encontrar algumas boas utilidades para esse livro. Então ele apoiar numa campanha, apoiar numa atividade que a pessoa faça, seja palestra, coach, treinamento. Então você tem um livro teu para ajudar no teu dia a dia da tua profissão. Imagina, você é uma empresa que dá treinamento, na hora que você vai dar o treinamento você já leva o livro, né, o livro da autoria de quem está dando o treinamento, né? Então você compilar e botar esse conteúdo, então isso causa um impacto muito interessante, é um custo bem razoável. E a segunda característica aqui da publicação independente, quando você faz um livro digital, é o fenômeno da cauda longa. Então o que acontece? O preço de você publicar e distribuir esse livro independe da quantidade de unidades vendidas. Então você consegue colocar um preço bastante baixo, bastante acessível, R$ 9,00, R$ 5,00, e distribuir esse livro por um volume muito grande, né? Então é uma equação interessante onde você dissemina bastante o teu conhecimento, o teu conteúdo, muitas pessoas passam a ter acesso a isso e você ganha não pelo valor de cada unidade, mas pela quantidade que é vendida, né? Então é um modelo bastante interessante. E aí, por causa da publicação independente, essas duas características, né, de você ter um preço baixo para o livro físico e uma equação econômica muito interessante para o livro digital, você vê a quantidade e a disseminação desses livros. Publicação independente nos Estados Unidos já superou a tradicional e vai ser uma tendência aqui no Brasil. Ok? Fica atento aí, muito sucesso. Se você ainda não tem o seu livro, não publicou o teu livro, pensa nisso e entra nessa onda. Um abraço e muito sucesso.